Bem, boa noite. Eu quero dizer-lhes que tenho muito gosto de estar aqui a conversar sobre as questões tão importantes, né, ligadas ao internamento de pessoas na área psiquiátrica. Mas, quando eu li o programa e vi o título que me coube, né, e lá estava a força da lei, eu fiquei muito intrigado. Eu que estou há tantos anos lidando com a lei, afinal, de que força é essa estamos a falar aqui quando tratamos de internação psiquiátrica compulsória? Realmente isso me trouxe alguma dúvida e tentei imaginar que a melhor forma de solucionar essas dúvidas era colocar alguns fios soltos e tentar reuni-los no final. O direito tem uma leitura das questões de saúde mental que é muito interessante, mas não necessariamente boa. E aí a gente começa a questionar a partir desse pensamento que tenho, se realmente a força da lei ela existe, para que ela existe? Se existir, ela é. Então, o que nós costumamos chamar de internação compulsória na lei, talvez não seja o que as pessoas na área de saúde pensam que seja. E é começando a perceber essa situação do início, mas com o olhar da lei e não com o olhar do psiquiatra, não com o olhar do terapeuta, não com o olhar do psicólogo, que eu pretendo dizer-lhes algumas palavras. Pedro Delgado tem uma frase no texto dele que é muito interessante, porque isso vai ser um pouco reitor da nossa conversa. Ele diz assim: quantas pessoas foram internadas para resolver conflitos familiares, problemas de herança, gravidez não desejada, droga, álcool e outras formas de opressão que não podem ser resolvidas pela psiquiatria, né? A sociedade, de uma certa forma, psiquiatrizou os conflitos sociais. Isso está num texto muito antigo, ou de alguns anos, do Pedro Delgado, mas ainda continua dramaticamente real. Ou seja, nós estamos internando pessoas, muitas vezes, não pelas suas necessidades efetivas de saúde, mas por outro tipo de circunstâncias. E isso tem que nos chamar a atenção. E essa reflexão é importante, porque quando a gente percebe que a saúde está, de alguma forma, legislada, e ela está legislada no que diz respeito às questões de saúde mental, nessa área de saúde mental, o que nós percebemos na evolução da legislação brasileira é que, até o final da década de 80, a legislação que nós temos no Brasil, ela tinha uma forma de proteger, não o doente, mas a família do doente. Do doente. A legislação protegia a sociedade do doente. E isso foi encarado de uma forma tão profunda pelo Estado brasileiro que houve um decreto, que eu começo a história, né, da nossa intervenção estatal na área de saúde mental a partir do que dizia esse decreto, que é interessantíssimo e, ao mesmo tempo, e na mesma proporção que é interessante, é aterrador. É claro que vamos partir de uma platitude. A internação compulsória, ela pressupõe uma situação de grave risco pessoal para terceiros ou ambas as situações. Ou seja, eu só posso internar alguém mediante, evidentemente, uma avaliação médica, mas que tenha como ingrediente, naquele momento, com aquela doença que a pessoa porta, um componente de grave risco para ela própria, para terceiro ou ambas as situações. Ora, ocorre que esse pressuposto da internação compulsória é o mesmo pressuposto da internação involuntária. Mas o que é isso? Qual é a diferença entre internação compulsória e internação involuntária? O que há em comum entre as duas, na legislação, é que a internação compulsória é aquela determinada pelo Poder Judiciário. E a involuntária é determinada por uma decisão, por uma avaliação médica que, contra a vontade do doente, o aloja numa casa, num hospital, um local em que haja um ambiente de tratamento psiquiátrico. Em ambas as situações, isso é feito contra a vontade do doente, quando ele a tem. As situações em que ele não pode, pela natureza mesmo do seu mal, expressar essa vontade. Então, é isso que une legalmente essas duas formas de internação de pessoas contra a sua vontade. Uma pelo Poder Judiciário, e aí se chama de compulsória, e outra, que a maioria das vezes é o que ocorre, a involuntária, quando a internação se dá extra-poder judiciário, mas dentro desse mundo labiríntico da saúde, na área de saúde mental. Bom, vamos fazer um mapa de como estamos nessa questão de saúde mental. Vejam bem,
são os dados do Ministério da Saúde, da Secretaria de Assistência à Saúde e da TASUS. Portanto, são dados de 2012. No Paraná, nós temos 15 hospitais. Lembre que nós estamos falando de internação psiquiátrica. Nesses 15 hospitais, nós vamos encontrar aqueles internados involuntariamente, vamos encontrar aqueles internados compulsoriamente, ou seja, repito, por ordem judicial, e vamos encontrar aqueles internados voluntariamente. São as três clientelas que compõem as pessoas que estão sendo atendidas na estrutura de atenção psiquiátrica do Paraná, 15 hospitais, ou seja, 2.460 leitos, a razão de 2,3 leitos por 10 mil habitantes. Fazendo uma comparação, o Rio de Janeiro tem 33 hospitais, 5.819 leitos, a razão de quase 20 leitos por 10 mil habitantes. E Santa Catarina, para dar um outro padrão de comparação, tem 4 hospitais, 670 leitos, a razão de 9,14 leitos por 10 mil habitantes. Significa o quê? Se nós quisermos fazer comparações, não significa muita coisa essa comparação. O modelo do Rio de Janeiro não significa que as pessoas ficam mais doentes lá. Por isso, há necessidade de mais hospitais. Também não significa que a atenção lá é mais adequada, mais moderna, porque tem mais hospitais. Pode ser o contrário. Portanto, a comparação desses dados não nos leva necessariamente a conclusões de evidência. Apenas o dado fático é esse. Essa é a nossa rede onde ocorrem as internações psiquiátricas. Em Curitiba, vamos extrair Curitiba desse total aqui do Paraná. Curitiba, nós temos 572 leitos para tratamento, de transtornos mentais e 224 para drogadição. Fonte é o CNES, ou seja, absolutamente insuficiente para as necessidades de uma cidade de quase 2 milhões de habitantes. Como é insuficiente o número de hospitais que temos hoje no Estado. Mas eu digo que é insuficiente achando que seria necessário, seria a solução, mais hospitais? É evidente que não. O modelo há muito tempo, desde 2001, não é mais um modelo hospitalocêntrico. Mas nós não podemos esquecer que o hospital psiquiátrico, em algumas circunstâncias, ainda continua sendo necessário. Eu não vejo a reforma psiquiátrica como um movimento de demonização da internação. Aliás, a própria lei que dela resulta, que é a 10.216, que todos nós conhecemos, em nenhum momento eliminou a hipótese da internação psiquiátrica, pela simples razão de que isso não seria possível do ponto de vista médico, do ponto de vista de interesse da saúde das pessoas. Em 2012, nós tivemos, no Paraná, 10 internamentos compulsórios de adolescentes e 5 internamentos compulsórios de adultos, ou seja, que a Justiça mandou internar em hospital ou clínicas em que há internamento de pessoas, nós tivemos 15 casos em 2012. Portanto, estamos falando de 3 meses, portanto, estamos em abril. Nós tivemos de internamento determinado pela Justiça 3 de adolescentes e 8 de adultos. Portanto, temos, com 1/3 do ano, 11 pessoas no Paraná que a Justiça determinou internamento compulsório. O artigo 11 dizia assim: a internação de psicopatas, toxicômanos, eu mantive a redação original, e intoxicados habituais em estabelecimentos psiquiátricos, públicos ou particulares, será feita por ordem judicial ou requisição da autoridade policial. O doente era um problema de polícia e era um problema do juiz. Secundariamente, era um problema do médico ou do profissional de saúde. Dizia o mesmo decreto: serão documentos exigidos para toda internação, salvo nos casos previstos nesse decreto, atestado médico, que será dispensado somente quando se tratar de ordem judicial. O poder judiciário era tão grande nessa altura que podia-se ordenar o internamento de alguém sem uma avaliação médica, o que hoje é uma coisa inadmissível. Naquele tempo era não só admissível, mas lei. E como é que ele tratava as pessoas? Como é que era a concepção da pessoa com distúrbio psiquiátrico naquela altura? Os menores eram ditos anormais. Dizia-se também no artigo 9º, sempre que por qualquer motivo for inconveniente a conservação do psicopata em domicílio, será o mesmo removido para estabelecer. O que é ser inconveniente? É xingar a mãe? É brigar com a mulher? Uma questão de depressão mal compreendida? Isso é ser inconveniente. Portanto, isso me autorizava a ser cliente de manicômio.
E depois, o que dizia o artigo 10, o psicopata, ou, e eu grifei, o indivíduo suspeito. Quem hoje aqui não é suspeito de alguma coisa, né? Eu me vejo suspeito de muitas coisas. Algumas que posso confessar, outras que não posso. Mas, portanto, olha a dicção da lei. Indivíduo suspeito que tentar contra a própria vida ou de outrem, perturbar a ordem, ofender a moral pública, alguém urinando numa praça é candidato. Deverá ser recolhido a estabelecimento psiquiátrico para observação ou tratamento. É esse o modelo do qual eu começo a conversa, mas que será rapidíssima pelo tempo que temos, de análise, de perceber aonde estamos, mas de onde viemos, de onde proviemos. E diz ainda, e esse é o último dado que trago, desse marco inicial de como se internavam as pessoas pela via do judiciário, o artigo 25, que dizia o seguinte: os portadores de qualquer doença mental ou nervosa, congênita ou adquirida, não sendo casados com brasileiros natos ou não tendo filhos nascidos no Brasil, poderão ser repatriados, mediante acordo com os governos dos respectivos países de origem. Então, você exportava o problema e tratava mal quando o problema era nacional. A Lei 10.216 é que traz o atual modelo legal das internações. Então, vocês vejam, a internação voluntária é aquela que se dá com o consentimento do usuário. Nenhuma novidade, é um tipo. Segundo tipo, a internação voluntária, aquela que se dá sem o consentimento do usuário e a pedido de terceiro. Uma grande complicação na área jurídica, quem é esse terceiro? Que autoriza, né, a internação involuntária de alguém. Pronto. E o objeto, me parece, pelo que eu li de todo o programa do simpósio, a internação compulsória, que é aquela determinada pela Justiça. São os 3 tipos possíveis hoje na lei de poder se alojar alguém dentro de um hospital psiquiátrico. Não há um 4º tipo. Diz a lei também, a internação compulsória é determinada de acordo com a legislação vigente pelo juiz competente, que levará em conta as condições de segurança do estabelecimento quanto à salvaguarda do paciente e dos demais internados e funcionários. Isso é muito interessante, porque essa cautela que a lei tem no artigo 9º, com relação às pessoas que o judiciário manda para o hospital psiquiátrico, ela não tem em relação à internação involuntária. E é muito interessante perceber essa distância e essa diferença entre os 2 modelos de internação contra a vontade do paciente. O grande vácuo jurídico que existe em torno desse poder que tem o magistrado, provocado, né, pelo Ministério Público, pelo defensor privado, pelo defensor público, enfim. O grande vácuo jurídico sobre esse poder, como eu disse, que tem o magistrado, porque a portaria diz assim: olha, a internação psiquiátrica compulsória é aquela determinada por medida judicial e não será objeto presente a regulamentação. Então, você não tem regulamentação para isso. Na 2391. Você tem regulamentação para a psiquiátrica involuntária. Isso cria um deserto. E, ao mesmo tempo que é um deserto na área jurídica, pouquíssimo se escreve sobre isso, pouco se decide sobre isso, né? Aparentemente, para nós da área jurídica, isso não nos importa muito. Temos coisas, entre aspas, mais importantes para pensar. E, no entanto, isso é fundamental. Eu não sei que eu estou com uma mania de passar 2. Olha, e aí, para terminar essa brevíssima revisão, né, histórica da nossa legislação, vamos para o nosso Código Civil, que é um código recente, já um código desse século, do início desse século, né, que estamos, e diz lá o nosso Código Civil, né, com relação à internação determinada pelo juiz, pelo magistrado. Os interditos, quem são os interditos? Aqueles que têm enfermidade ou deficiência mental, que não tiveram o necessário discernimento, os deficientes mentais, os ébrios habituais, os viciados em tóxicos, os excepcionais sem completo desenvolvimento mental. Portanto, essa turminha aqui serão recolhidos em estabelecimentos adequados, eu destaquei, quando não se adaptarem ao convívio doméstico. Isso não é impressão de bicho de estimação. Né? Se o bicho não se adaptar bem, a gente manda embora. Ora, esse Código Civil é fruto da inteligência jurídica brasileira, que tem que ser exaltada, tem que ser defendida, mas, nesse ponto, eu tenho dúvidas com relação, inclusive, à redação da norma. Se nós pegarmos o tratamento que uma outra lei dá às pessoas doentes, que é a 10.216, que é muito mais adequado, e virmos, como estamos a ver,
o tratamento que o Código Civil lhes dá e até a forma de se reportar essas pessoas, vemos que ainda permanece no novo Código o ranço intervencionista, preconceituoso, autoritário do velho Código Civil de 16. Nisso não evoluímos muito, porque achamos que podemos internar as pessoas com ordem judicial sempre que elas não se adaptarem ao convívio doméstico. Para aquelas evidentes que têm em mente que têm convívio doméstico. E aqui, como é que nós estamos... Quais são os padrões que nós temos de judicialização para mandar as pessoas para dentro dos hospitais? Né? Em primeiro lugar, a gente tem pedido de interdição, em que já se pede a interdição, impossibilita-se a pessoa de exercer atos na sua vida civil, mas já se pede em conjunto, olha, vamos interditar a pessoa e interná-la. Isso é muito comum no judiciário, é uma forma de obter esse resultado. Depois, jurisdição voluntária. É um procedimento do Código de Processo Penal que não existem partes, e a defesa é extremamente frágil da pessoa que vai ser internada. Mas é uma via de acesso a esse internamento compulsório. Depois, as medidas que estão no Estatuto do Idoso e no Estatuto da Criança e do Adolescente, que são medidas de proteção, que se vai ao judiciário para internar o adolescente, se vai ao judiciário para internar o idoso, né, como medida protetiva. É outro caminho para chegar nesse internamento. E, por último, o habeas corpus. Agora, a fundamentação de todos esses modelos, que são os mais frequentes para internar-se alguém via Poder Judiciário, em primeiro lugar, é que o juiz tem que demonstrar na sua decisão que se esgotou todo outro tipo de manejo terapêutico, para que se justifique o internamento. Nem sempre isso ocorre. Por quê? Chega às mãos do juiz uma declaração médica dizendo que fulano é portador de doença, CID e tal, etc., etc., que necessita, porque risco há para a sua saúde, né, ou para de terceiros, risco há, então ele precisa ser internado. E o juiz, muitas vezes, pega essa dicção da prescrição ou da indicação médica como se fosse a representação do direito que ele tem de internar alguém. Nem sempre, em saúde, juridicamente, se pode interpretar a prescrição médica como a expressão do direito de alguém. Na área de medicamentos, por exemplo, né? Que temos uma judicialização selvagem nessa área. Ou seja, a prescrição médica é interpretada por muitos juízes, por muitos promotores, por alguns advogados, etc., etc., como a expressão do direito da pessoa. Nem sempre é. Nem sempre é, mas pouco se pode fazer a respeito, porque o judiciário não tem uma estrutura atrás dele para reavaliar criticamente aquela indicação médica. E ele a aceita por falta absoluta de alternativas de discussão do assunto. E porque ele não quer correr riscos também. Imagine-se, ou imaginemos-nos nós, na situação do magistrado, que tem um pedido para internar alguém, que diz, junto ao pedido, uma indicação médica, que há risco para a vida dessa pessoa de suicídio, por exemplo. Ele pode não estar muito convencido disso. Ele pode pretender uma discussão técnica sobre isso, mas tempo talvez não haja. E aí, nessas situações em saúde, o judiciário, o próprio Ministério Público, o defensor público, agem dentro de um princípio que se chama, abre aspas, na minha mão não morre, fecha aspas. Pronto. De profunda juridicidade. A internação compulsória seria uma forma de iniquidade no acesso à atenção psiquiátrica hospitalar? O que eu quero questionar com isso? Eu quero questionar o seguinte aspecto. Se nós temos, naquela estrutura de leitos, insuficiente no Paraná, mas insuficiente no país inteiro, de leitos psiquiátricos, e há pessoas esperando para serem internadas. Quando eu obtenho uma ordem judicial, o que acontece? Eu passo na frente de todo mundo. Eu não produzo algum tipo de iniquidade em relação àqueles que estão aguardando pacientemente esse momento de serem tratados, até de serem voluntariamente internados? Talvez esteja. Né? Muitas vezes, o caminho do judiciário, e não apenas nas questões de saúde mental, assistência farmacêutica, isso é comuníssimo. Acesso a leitos para determinados tipos de práticas cirúrgicas, isso é comuníssimo. O pessoal passa na frente. E no Ministério Público, nós temos algumas práticas, que com isso eu encerro. Nós pouquíssimo nos envolvemos na área de saúde com internações compulsórias. Nós tratamos os problemas de saúde mental da população, dos indivíduos, quando há o problema, como predominantemente uma situação de saúde, portanto, no âmbito da internação involuntária.
não há por que pedir ao juiz, não há por que judicializar uma questão de saúde, que a própria lei atual, que é a 10.216, dá um caminho mais adequado do que a da judicialização. Então, nós, em princípio, não sei situações de absoluta exceção, nos abstemos de requerer internação compulsória ao juiz da infância e da juventude, quando se trata de adolescente, ou ao juiz do cível, quando se trata de pessoas adultas, né? E por que nós fazemos isso? Não apenas em respeito à lei, mas em respeito ao estado de saúde da pessoa, que é um estado de extrema fragilidade, muito fácil, muito de ser alvo de abusos de toda sorte, e não falo do judiciário nesse aspecto, mas, enfim. Né? Porque quando você começa a usar o mecanismo de chegar ao judiciário e pedir internamento das pessoas, você acostuma o gestor a não dar conta do problema. Por quê? Porque o gestor é que tem que conhecer a situação de saúde que necessita de internamento e encaminhar para esse tratamento. Né? Não pode o gestor esperar que fique o judiciário a dizer quais pessoas e por que razão devem ser internadas. Depois, o Ministério Público, quando necessário, deve provocar o gestor do SUS a executar a internação involuntária, mediante solicitação do leito na central estadual. É isso que nós fazemos. Esse texto do John Rawls, ele fala da sociedade dos povos razoáveis. Esse texto é muito interessante, era um extrato, evidente, algo pensado num texto muito maior, mas o próprio título dele estimula uma reflexão. Né? A sociedade que temos hoje no Brasil, né, é a sociedade de um povo razoável, se nós a pensarmos do ponto de vista da saúde, e mais especificamente da saúde mental? Somos uma sociedade de um povo razoável na concepção de Rawls? O que nós podemos perceber com clareza, cada um haverá de ter a sua resposta, se somos ou não somos essa sociedade razoável, não há que questionar isso. Né? O que há que perceber com clareza, eu pelo menos tenho esse registro, é de que nós estamos no entardecer da autoridade do Estado brasileiro em relação à sua intromissão na vida das pessoas quando se trata de saúde, principalmente de saúde mental. Esse modelo já passou do seu apogeu e está declinando. Né? Vocês podem ver pelos números que eu lhes trouxe que o número de internações psiquiátricas que ocupa todo aquele estoque de vagas que eu falei no início, ele é predominantemente preenchido por pessoas que passam pelo sistema de saúde e não por pessoas que passam pelo Poder Judiciário. Eu lhes trouxe os números de internações ditadas pelo Poder Judiciário, que são inexpressivas do ponto de vista estatístico, para dizer o quê? Que esse modelo que já foi hegemônico, na época de 1934, daquele decreto 24.559, hoje é um modelo que não é mais hegemônico. Talvez isso, termos chegado nisso, depois de décadas, talvez nos torne um pouco, não plenamente, mas um pouco, uma sociedade de um povo razoável. Muito obrigado.